Nos anos 70, o Brasil assinou um histórico acordo nuclear com a Alemanha Ocidental que foi visto pela imprensa internacional como o negócio do século. Esse é um dos vídeos mais importantes a respeito da história nuclear brasileira e eu recomendo que você assista até o minuto final. É muito importante, ainda mais agora que se fala tanto do programa nuclear brasileiro. Sejam todos muito bem-vindos. Para quem ainda não me conhece, muito prazer. Eu sou Felipe de Deus e esse é mais um vídeo do canal Vamos Falar de História. E eu não posso começar sem antes agradecer do fundo do meu coração o World of Warships, que mais uma vez está apoiando e patrocinando o canal. O World of Warships é um incrível jogo de batalha naval onde você pode comandar mais de 400 navios de guerra que marcaram a história. O jogo apresenta cenários realistas e navios com fascinantes detalhes que tornam a sua jogatina ainda mais épica. Não é à toa que o World of Warships conquistou milhões e milhões de jogadores ao redor do mundo. Seja capitão dos mais diversos contratorpedeiros, cruzadores, encouraçados e porta-aviões. Use as melhores estratégias para vencer seus rivais. Junte-se aos seus amigos pelo modo online e crie a mais poderosa frota naval. Faça upgrades de seus navios preferidos. E não para por aí. Agora o Brasil está muito bem representado no World of Warships. É isso mesmo que você ouviu. Agora você pode jogar com dois navios de guerra totalmente brasileiros. O navio Almirante Abreu e o navio Juruá. E sabe qual é a melhor parte? O jogo é totalmente gratuito e você pode baixar agora mesmo para jogar no seu computador ou notebook, clicando no primeiro link disponível na descrição desse vídeo. E para você que apoia o canal, tem mais uma surpresa muito bacana. Assim que você baixar o jogo pelo link disponível aqui embaixo na descrição e for criar a sua conta, você vai usar o código promocional ESTRONDO e logo de cara você vai ganhar o navio de guerra brasileiro Almirante Abreu com a camuflagem permanente da Ordem e Progresso. Vai ganhar 20 camuflagens do Brasil para você customizar os seus outros navios. Vai ganhar também 3 dias de conta prêmio, 500 dobrões e 1 milhão de créditos para você usar do jeitinho que você quiser. É ótimo, né? Então, o que você está esperando para ser o mais novo rei dos mares do World of Warships? Em 1975, o Brasil foi protagonista de um acordo nuclear que foi considerado o negócio do século. Mas para vocês entenderem essa história, é preciso voltar um pouco mais no tempo. Vamos voltar nos anos 50. Alguns anos após o fim da Segunda Guerra Mundial, muitos países começaram a almejar a tecnologia nuclear. Enquanto isso, os Estados Unidos já dominavam essa área e já trabalhavam para que não surgissem concorrentes. Não é à toa que o governo norte-americano propôs um programa chamado Átomos para a Paz, que tinha como objetivo promover o uso pacífico da energia nuclear. Mas, na prática, os países que não possuíam tecnologia nuclear iriam continuar na condição de importadores da tecnologia dos Estados Unidos e exportadores de matérias-primas. No início dos anos 50, o Brasil já demonstrava interesse na tecnologia nuclear. Em 1951, foi fundado o Conselho Nacional de Pesquisa para impulsionar as pesquisas científicas e tecnológicas no Brasil. 4 anos depois, foi assinado o primeiro acordo nuclear para fins pacíficos entre brasileiros e norte-americanos. Isso dividiu opiniões. Enquanto alguns apoiavam o desenvolvimento nuclear com base na tecnologia dos Estados Unidos, outros apoiavam o desenvolvimento de uma tecnologia nuclear nacional. Esse acordo estabelecia, entre outras coisas, que o Brasil compraria reatores e tecnologia somente dos Estados Unidos, tanto que em 1971 o Brasil comprou seu primeiro reator da empresa norte-americana Westinghouse para usar justamente na usina Angra 1.
O Brasil tinha planos de comprar mais reatores dos Estados Unidos, porém, sempre tem um grande porém. Crises no cenário mundial naquela época acabaram atrapalhando esse acordo entre Brasil e Estados Unidos. Nos anos 70, o mundo foi atingido por uma grave crise econômica, resultante de uma desregulamentação do sistema monetário internacional e 2 choques petrolíferos. Isso gerou um enorme efeito cascata que travou o crescimento dos países industrializados. Em julho de 1974, a Comissão de Energia Atômica dos Estados Unidos decretou a proibição de novas assinaturas de encomendas para o fornecimento de urânio. Essa medida acabou afetando o acordo do Brasil com a empresa Westinghouse. É nesse momento da história que a Alemanha Ocidental, que também foi atingida pela crise de 70, entrou na história. Enquanto muitos países industrializados eram afetados pela crise mundial, o nosso país vivia um momento que ficou conhecido como Milagre Brasileiro. O governo brasileiro esperava transformar o Brasil em uma potência industrial e militar, mas ainda enfrentava problemas com a questão da energia gerada pelas hidrelétricas. Afinal de contas, o nosso país queria diminuir a dependência da importação de carvão e petróleo, e a saída para isso era a energia nuclear. Foi nesse contexto de crise mundial que o acordo com os Estados Unidos não foi para frente, mas surgiu uma nova oportunidade com a Alemanha Ocidental. A crise econômica dos anos 70 também atingiu a Alemanha Ocidental, que naquela altura do campeonato já tinha investido cerca de 15 bilhões de marcos no setor nuclear. Então, um acordo nuclear com o Brasil era visto como uma oportunidade de ouro para os alemães. Um acordo nuclear com o Brasil em meio a uma crise econômica mundial era visto como o negócio do século. A imprensa alemã anunciava que os destinos da indústria nuclear da Alemanha seriam decididos no Brasil. No dia 27 de junho de 1975, Antônio Francisco Azeredo da Silveira, então ministro de Relações Exteriores do Brasil, e Hans-T. Dietrich, ministro de Relações Exteriores da Alemanha, assinaram o Acordo de Cooperação no campo dos usos pacíficos de energia nuclear. Esse acordo foi considerado histórico para os alemães, ao ponto de políticos aliados e opositores comemorarem o feito. O acordo com o Brasil, um país continental rico em matérias-primas, seria um grande impulso para o mercado nuclear da Alemanha Ocidental. A imprensa alemã classificava esse acordo como o negócio do século. No Brasil, o acordo também foi muito comemorado. Enquanto o governo saudava os alemães, a imprensa brasileira estampava com orgulho o desfecho do acordo nos principais jornais. Para muitos, era o início da era nuclear no Brasil. Sempre há os dois lados da história, sempre há os dois lados da moeda, sempre há os dois lados, e não foi diferente com esse acordo histórico nuclear entre Brasil e Alemanha. Esse acordo também teve muitas críticas nacionais e internacionais e também teve oposição tanto no cenário nacional quanto no cenário internacional. Nos Estados Unidos, as críticas vieram tanto da imprensa quanto do Congresso. Afinal de contas, o Brasil naquela época não fazia parte do Tratado de Não Proliferação Nuclear, e isso preocupava os norte-americanos. Vai que a Alemanha Ocidental ajudasse o Brasil a desenvolver uma bomba atômica. Boa parte da imprensa alemã preferiu agir com cautela e, em alguns casos, se posicionou contra. No Brasil, as críticas vieram principalmente da comunidade científica. Muitos acreditavam que esse acordo não era técnico e sim motivado por politicagem. Além de que muitos se perguntavam qual seria o destino do lixo atômico e como isso afetaria o meio ambiente no Brasil.
Em 1976, para legalizar o acordo, o governo brasileiro teve que assinar um termo de compromisso com a Agência Internacional de Energia Atômica. Esse termo proibia a utilização da energia nuclear para fins bélicos. Nesse acordo estava previsto, entre outras coisas, que a Alemanha forneceria ao Brasil a tecnologia de enriquecimento de urânio pelo método de jato-centrifugação. Estava previsto também que os alemães iriam construir aqui no Brasil, para os brasileiros, 8 reatores nucleares em um prazo de 15 anos. Porém, como sempre tem um porém, as coisas não saíram como esperado. Em 1978, a Sociedade Brasileira de Física questionou os procedimentos autoritários do governo brasileiro. Muitas incertezas pairavam no ar em relação ao acordo, que foi feito no maior sigilo possível. A ala política, que era contra a dependência do Brasil em relação às tecnologias dos Estados Unidos, também eram contra a dependência em relação às tecnologias da Alemanha Ocidental. O ideal seria que o Brasil alcançasse o desenvolvimento de uma tecnologia nuclear própria. Outros problemas também começaram a surgir. O custo inicial da construção de 8 usinas nucleares era de 10 bilhões de dólares, porém, mais tarde, acabou atingindo a casa de 36 bilhões. Os opositores do acordo alegavam que a tecnologia de jato-centrifugação era tão inviável que a própria Alemanha Ocidental não utilizava. A falta de transparência do governo resultou ainda em 1978 no surgimento da Comissão Parlamentar de Inquérito para investigar denúncias de corrupção no acordo nuclear, que ainda em sua fase inicial foi perdendo força. Em 1979, já esperando pelo pior, surgiu o Programa Nuclear Paralelo, financiado pela Marinha, pelo Conselho Nacional de Energia Nuclear e pelo Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares. 4 anos depois, em 1983, depois de muita pressão nacional e internacional, depois de resultados não satisfatórios e dificuldades econômicas no país, João Figueiredo decidiu colocar fim no acordo entre Brasil e Alemanha Ocidental. Esse foi um grande episódio da história nuclear brasileira. Se nós podemos tirar um ponto positivo, é que o Brasil conseguiu desenvolver o seu próprio método nuclear. O Brasil conseguiu desenvolver a sua própria tecnologia nuclear. Muito obrigado para você que assistiu o vídeo até aqui. Muito obrigado pelo seu apoio e não se esqueça que a melhor forma de você apoiar o canal é você clicando no link dos patrocinadores. Então, por favor, baixe o jogo World of Warships, que é muito bom e é grátis e você, ao mesmo tempo, vai estar ajudando o canal. Fiquem todos com Deus e nos vemos muito em breve aqui mesmo no canal Vamos Falar de História. Até mais!